Domingos Pascoal colou grau em Direito e começou a exercer a advocacia em Fortaleza. Estava avançando, mas a esposa foi aprovada no concurso para juíza do trabalho e inicialmente lhe propuseram uma lotação em Salvador, na Bahia. Pascoal não ficou muito feliz e descobriu que ela poderia ser lotada em Aracaju, cidade que o casal não conhecia, mas optou por vir trabalhar em Sergipe. Aqui, Pascoal começou a advogar, mas não teve o mesmo espaço que tinha em Fortaleza. Resolveu se estabelecer no comércio de bicicletas e conta que foi um negócio muito bom e que ganhou dinheiro montando e vendendo bicicletas. É sobre o mundo das bicicletas e o início na advocacia que nos conta o escritor Domingos Pascoal. Porque aí quando eu, formado já, eu comecei a advogar e estava me dando muito bem lá em Fortaleza, estava bem. Né? Nós tínhamos um escritório de cobrança chamada Secorel, aliada ao nosso escritório de advocacia. Eu comecei a advogar no escritório, como estagiário, como estagiário. Era Augusto. Eu fui estagiar com ele e fiquei lá bastante tempo. E depois aí foi quando eu botei essa empresa de cobrança, eu e um compadre chamado Maidar. Eu era o advogado, eu era que fazia as execuções dos processos de cobrança, porque para a empresa fazer, ficava caro pagar o advogado. Então, o que a gente fazia? Tinha uma carteira da loja A, então ela passava para a gente a carteira de débito, e a gente tinha uma comissão muito boa, era recuperação de crédito. E aí, um negócio deu bom por uns tempos também. Esse meu colega, que era realmente o verdadeiro cobrador, né, e depois outras áreas também, sobretudo a área trabalhista. Por ser minha mulher, serventuária da Justiça do Trabalho, eu fui também. Mas isso já aqui. Tive escritório, eu trabalhei por 2 oportunidades, uma vez como juiz. Ela tomou posse em Salvador e nós escolhemos Sergipe. Por quê? Porque em Salvador, um juiz substituto, quando toma posse um juiz substituto, ele está em casa e pode ser convocado 7 horas da noite para estar 8 horas da manhã em Paulo Afonso. É uma distância muito grande e tal, e nós ponderamos tudo isso. Quando nós descobrimos que a cidade mais longe de Aracaju era Canindé, por exemplo, Glória e tal, aí nós ponderamos, disse, olha, Graça, vamos para Aracaju. E tem também um detalhe, né? Com todo respeito, eu respeito muito a Bahia, mas eu não gosto de Salvador, não. Eu evito o máximo possível ir a Salvador, porque eu acho muito assim, aperreado, aquele trânsito, aquelas coisas. Eu não me via morando em Salvador. Aí viemos para cá, e aí, no início eu fui advogar com um amigo, um conterrâneo, né? Mas aí chegou um momento que eu não pude mais advogar, porque a minha carteira era do Ceará. Aí eu chegava para fazer audiência e o juiz dizia, olha, recebi um ofício aqui da OAB, você não pode advogar. Houve uma certa morosidade e foi triste, é um fato bem ruim. Né? E eu parei. Aí eu fiquei tão chateado que eu parei com a advocacia e disse, eu vou botar uma loja de bicicleta. E botei a Sport Ciclo, que ainda hoje existe, é do meu cunhado, do irmão da Graça. Eu coloquei a Sport Ciclo, aí depois abri outra loja em sociedade, naturalmente, com Valdir, lá
naquele bairro ali, aqui, rapaz. Siqueira Campos? Siqueira Campos. A Stand Bike, o nome da loja. Depois abri uma outra em Fortaleza, sociedade com meu cunhado. Aí eu tinha 3 lojas e eu comecei a colocar a bicicleta em evidência. Claro que não foi só eu. Foi um momento em que a bicicleta se transformou, né? Eu comecei a montar a bicicleta aqui. Eu era representante, não era autorizado da Caloi. E eu queria ser autorizado da Monarch também, mas tem uma história que depois eu conto sobre a Monarch. Eu queria... Aí eu descobri que tinha uma fábrica de quadros. Aí eu, poxa, então se eu pego o quadro, eu pego o aro, eu compro o raio, eu compro o cubo, compro o pedal, compro o pé de vela, então eu posso montar a minha bicicleta aqui e vender. E foi onde eu ganhei muito dinheiro, porque existia uma coisa que hoje eu não sei mais o que é que estão vendendo, depois virou moto, agora deve ser carro, daqui a pouco avião, porque é Itabaiana as coisas são assim, sempre para frente. Então tinha um cidadão que fazia, como é que chama, rifa de bicicleta. E ele me comprava muita bicicleta. Eu montava e ele ia lá pegar. Então, além de que eu montava todo tipo de bicicleta. Bicicleta para criança, bicicleta cargueira, bicicleta normal. E me veio a ideia da gente criar, eu não tinha aqui a Federação de Ciclismo de Sergipe. Aí criamos a Federação de Ciclismo em 92, né? Federação de Ciclismo. E começamos a fazer eventos dentro, já patrocinados sobre os auspícios da Federação de Ciclismo de Sergipe. Nós fizemos a primeira volta de Aracaju, nós fizemos o primeiro bicicross, não sei o que, tinha um nomezinho assim, de Aracaju, e fizemos o segundo, um e outro. A corrida, a volta de Aracaju, não sei se estão fazendo mais, mas é uma corrida, é um negócio bonito. Sai ali do alto da colina de Santo Antônio, vai lá em São Cristóvão e volta. O sprint, né, que é subindo alto. Então, foi assim, eu fiz 2 vezes. Mas foi exatamente isso na década de 90, no início da década de 90,